Então, boa noite a todos. Então, sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos aqui ao Monte Alverne, nosso parque espiritual, nossa casa no caminho, nosso centro espírita. Então, aqui estamos mais um sábado à noite para fazer a palestra pública. E hoje podemos dizer que é um sábado que merece um destaque, assim, vamos assim dizer, né? Um sábado especial, porque é a primeira vez, né, que teremos a presença do nosso querido Delano Silva fazendo uma palestra aqui no nosso Monte Alverne ao sábado à noite, né? O Delano é trabalhador da casa e hoje ele está vindo fazer palestra aqui na nossa casa. Já tem palestrado em outras casas, né? Já está se tornando aí um palestrante famoso. E aí hoje está vindo à nossa casa aqui, né, a casa dele, a nossa casa, para fazer a palestra com o título Perdão. E como fazemos sempre, a gente lembra, né, e também informa os que estão aqui pela primeira vez ou que vão ver a palestra no canal do Monte no YouTube, que nós temos as redes sociais do Monte Alverne, Instagram, Facebook, o YouTube, onde estão divulgados os trabalhos da casa, tanto os trabalhos espirituais quanto os trabalhos assistenciais. Então, de segunda a domingo, não todos os domingos, mas vários domingos do mês, né, de segunda a domingo, temos trabalhos aqui na nossa casa. Falando dos trabalhos no domingo, né, amanhã, domingo, que é normalmente o terceiro domingo do mês, acontece a caravana de São Gabriel, né, um grupo de pessoas que vão ao distrito de São Gabriel, que pertence ao município de Planaltina do Goiás, né, Brasilinha. E lá se faz um trabalho assistencial, espiritual com as famílias de São Gabriel, né? Então esse distrito fica aqui a 90 quilômetros, no caminho para Alto Paraíso, de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, coordenado pelo Geovan e a Eli. E aí amanhã a caravana sai daqui às 8 horas. Se reúne aqui 10 para as 8, 8 horas faz a prece e na sequência saímos em carros para fazer esse trabalho. Inclusive, uma pessoa que queira já conhecer, participar, é só comparecer, então, amanhã, 10 para as 8, a gente já está aqui, tá? Então, é isso. Esse é um dos trabalhos assistenciais do Monte Alverne, né? E tem outros, se vocês podem saber, quem ainda não sabe, lá nas redes sociais tem a descrição, né? Então, é só acessá-las. Acho que é isso. Hoje não temos um comentário inicial, porque temos uma palestra musical. E para começar o trabalho, a gente vai convidar o Sérgio aqui para fazer a prece de abertura. Senhor Jesus, hoje para muitos de nós é um dia especial. Dia em que resolvemos vir à casa espírita. Resolvemos despojar o nosso coração de alguma mágoa, de algum rancor, para simplesmente dizer: eis-me aqui, Senhor, para ouvir o Teu Evangelho, para ouvir a Tua Palavra, através do nosso irmão palestrante da noite, através das intuições que vão chegar na acústica da nossa alma. Daí então, Pai, hoje é um dia especial para nós. Pedimos que as nossas famílias possam ser abençoadas também à distância. Os nossos familiares e pessoas conhecidas que estão
padecendo alguma enfermidade. E pedimos também, Pai, que a nossa sociedade possa ser abençoada, possa despertar aqueles que já estão prontos, possam arregaçar as mangas e vir trabalhar, Jesus, em qualquer igreja, em qualquer centro, onde se prega o Evangelho do Cristo. Pai, que a nossa noite seja eivada de muita paz, muita consolação para as nossas almas e muito amor, que sobre nós neste momento cai como pétalas de luz, Pai querido. Muito obrigado, Senhor. Obrigado a Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier e tantos benfeitores. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Então, a gente agradece ao Sérgio. E então, Delano, fique à vontade para proferir a sua palestra musical, né, intitulada Perdão. Na semana passada, no sábado passado, a gente teve o comentário, Delano, comentário, né, antes da palestra, e a mensagem que foi lida era sobre o perdão, né, sobre a passagem da prece do Pai Nosso, né, que Jesus nos deixou, onde ela diz, né, perdoe os nossas dívidas, né? Assim, Sim, como nós vimos. né? Aí lá na citação o Tom tomou a liberdade de fazer assim, porque já perdoamos os nossos devedores. Já perdoamos, né? Já está perdoado. Obrigado, que fica à vontade. Obrigado, Renato. Obrigado a todos que estão aqui. É um prazer estar aqui como palestrante, né? Quem me conhece sabe que eu sou trabalhador da casa já há algum tempo. Não tanto tempo quanto alguns, mas há algum tempinho já. E eu nunca tive a oportunidade de fazer uma palestra aqui. O Renato já tinha me chamado uma vez, né? Mas acabou que, pela inibição e tempo, acabou que eu não fiz. Mas o Sérgio, de vez em quando, me convida lá na Alta de Souza e eu tenho ido lá. Então, perdendo um pouco da vergonha de fazer a palestra, né? Ganhar um pouco mais de habilidade. E eu trago um tema que acho que para todos aqui é muito caro, né? Todo mundo tem esse sentimento do perdão, do pedir perdão, do esperar perdão, não é isso? Todo mundo fala sobre perdoar, fala de desculpas, né? De ressentimentos e tal, mas existe todo um significado por trás disso aí, desde do ponto de vista processual, do como que acontece o perdão em si, até o próprio sentimento que você tem com relação ao perdão. Então eu vou falar um pouco, tocar algumas músicas e conversar um pouco sobre isso ao longo da noite, tá certo? Porque ele é muito importante para a gente, né? Principalmente para quem começa a estudar e aprofunda cada vez mais dentro da doutrina espírita, ver a necessidade desse perdão e o papel que ele tem do ponto de vista reencarnatório, né? Que ele pode estar vinculando vocês a outros momentos. O Renato citou o Pai Nosso. Eu gostaria de começar fazendo um Pai Nosso, tá certo, com todos vocês, porque o Pai Nosso traz essa mensagem, né? Então, fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. No pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Então a gente tem um hábito de pedir o perdão, né? Com muita frequência a gente pede perdão. Mas a gente tem dificuldade enorme em dar o perdão. Isso é uma questão muito pessoal nossa. A gente, muitas vezes, por coisas pequenas ou grandes, e aí não vou entrar no mérito do que é grande e pequeno, porque isso vai depender de cada um, mas a gente fica esperando que as pessoas se peçam desculpas para nós e que nós possamos perdoá-las pelo que elas fizeram conosco. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, a necessidade ou não dessa desculpa ou não,
mas a necessidade sim do perdão, dessa liberdade, desse ressentimento que você tem com relação a alguma coisa que te fizeram, que no primeiro momento pode ter te incomodado, mas ela tem um significado, né? Então, vou tocar uma música para a gente começar. Pai Nosso também. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que teu amor vela por mim, e seja feito assim o alimento deste dia. Dá-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. La 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 ya la, la 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 ya la. Do ponto de vista de Jesus, né, do Evangelho, várias citações são feitas com relação ao perdão. Talvez uma das mais conhecidas, quando Pedro pergunta para ele quantas vezes eu tenho de perdoar meu inimigo, ele fala 70 vezes 7. Né? E as pessoas ficam se perguntando muitas vezes, nossa, mas como que é? Tem um número para perdoar? Ele não quis dizer um número, uma quantidade, né? Exatamente. A ideia é mostrar que o perdão ele tem de ser contínuo. Ele tem de ser condicional. A ideia é mostrar que o perdão é uma questão muito mais de postura, de posicionamento da pessoa do que o ato só em si. Se eu tenho como característica minha o perdão, o perdoar, eu vou fazer isso com frequência, para pessoas diferentes, em situações diferentes. Por isso 70 vezes 7, vezes 7, vezes 7, quantas vezes você quiser. Porque eu já tenho isso dentro de mim. Só que a maioria de nós ainda não tem isso. A gente precisa desenvolver essa postura, esse posicionamento do perdão. Porque muita gente fala, não, eu perdoo, mas se você, eu perdoo se, eu condiciono o meu perdão a alguma coisa. Geralmente, muitas vezes ligado, inclusive, à minha arrogância, ligado ao meu ego, né? A pessoa errou, eu vou esperar ela pedir desculpa porque ela errou e eu estou certo, e ela está errada. E como ela está errada, ela vai me pedir desculpa, aí sim eu vou perdoá-la. Mas enquanto ela não pedir desculpa, baixar a cabeça para mim, eu não vou dar o perdão para ela. Que perdão é esse que você está dando? Se você está ligando, isso é um sentimento ainda. Você continua tendo aquele sentimento de que a pessoa te deve alguma coisa. Você espera que ela te pague alguma coisa por aquilo que ela te fez. Então esse perdão ele é um perdão parcial. Ele pode até sair da boca para fora. Mas dentro de você, esse sentimento ainda continua. E essa é uma questão importante. Tem parábolas que falam sobre perdão, né? A do credor incompassivo, né? No livro de Mateus, que ele coloca lá que o rei tinha o seu servo que lhe devia uma fortuna.
10 mil talentos, uma quantidade absurda, impagável naquela época, né? E aí ele, na sua benevolência, tal, vou perdoar então a sua dívida, você não precisa pagar nada. Você pode ir tranquilo, seguir sua vida, que não precisa pagar nada. Eu estou falando de uma forma coloquial, obviamente, aqui, né? Não é assim que está escrito, mas é uma forma coloquial de falar. E o servo sai, encontra um outro colega servo dele também, e esse colega servo dele devia um valor para ele, muito, infinitamente menor. Mas ele fez questão de ir lá cobrar aquele valor. Voou no pescoço dele, você tem que me pagar, tal. O rei vendo aquilo, mas eu não te perdoei da dívida muito maior, por que você não perdoa ele da mesma forma? Então, quer dizer, a ideia, né, é que a gente tenha isso como uma atitude, o perdão. Um posicionamento nosso. Se eu quero dar o perdão, se eu quero o perdão de alguém, eu também tenho que dar o perdão. Se eu quero que façam comigo alguma coisa, eu tenho de fazer coisas semelhantes. Se eu não fizer coisas semelhantes, eu não posso esperar uma coisa diferente. E essa é uma questão muito importante do perdão, porque nós vivemos pedindo desculpas e perdão para as pessoas. Por coisas grandes, por coisas pequenas, pelo irmão que você brigou, pela mãe que você não fez o que ela pediu para você fazer, várias coisas. Me perdoe por isso, perdoe por aquilo. Quando é com você, não, eu só perdoo se você fizer tal coisa. Então a nossa arrogância não permite que isso aconteça com tanta facilidade. Então falta ainda para nós essa depuração desse sentimento com relação ao perdão. E muitas vezes a gente se coloca em situações onde a falta deste perdão, a falta deste ato de perdoar, fica marcado na gente. E fica marcado na pessoa na qual você está cobrando também. E eu posso criar um elo com essa pessoa, um elo magnético com essa pessoa. E ficar preso com esse sentimento, com essa pessoa, por várias e várias encarnações. Nós já viemos com isso de outras encarnações. Nós já temos pessoas que nós já somos ligados dessa forma porque temos dívidas mútuas do passado, tá certo? E essas dívidas mútuas, elas na verdade, elas não têm que ser pagas. Eu tenho que deixar isso passar. Na minha concepção, eu sou professor e às vezes eu faço algumas analogias como professor. Muitas vezes, para mim, esse sentimento do perdão ele é como se fosse uma bola. Sabe aquelas bolas de prisioneiro, né, de filme, de desenho animado, que você fica andando com uma bola presa o tempo todo? Para mim é isso, às vezes. Na hora que eu tiro o sentimento de culpa, de ressentimento, aquela bola solta. Então, se o meu caminho está ruim de caminhar, está pesado, porque tem uma bola de ferro presa em mim, na hora que aquele sentimento não está mais comigo, o caminho fica leve. E eu consigo caminhar. Não quer dizer que daqui vou sair voando. Quer dizer só que agora eu estou sem aquele peso. Eu estou sem aquela bola. E isso facilita muita coisa para você. Quantas relações são refeitas quando você dá o perdão? Quantas relações são refeitas quando você diz, isso que ele fez para mim não importa, não vou levar isso para lugar nenhum, porque isso não é necessário. Ele fez porque ele dava conta de fazer dessa forma, era o que ele conseguia fazer, era o que ele é capaz de fazer. Eu não preciso carregar isso comigo, nem ele com isso também. Uhum. A gente vai ter, várias conotações reencarnatórias, né? Eu posso ver pai, filho, marido, mulher, irmão, irmã, de várias formas, né? Para ver se dá jeito, né? Daquela situação, daquela disputa que você tem. Eu venho como empregado e patrão, várias situações vão acontecer. E elas são colocadas assim, para vocês se resolverem. Se já brigarem em outras encarnações, toda vez dá uma confusão. Quando um morre primeiro, ele vai obsediar o outro. Quem morrer primeiro vai começar a obsediar o outro. Aí fica um ciclo negativo. E só tem um jeito de romper esse ciclo negativo. É exercendo esse perdão. Fica à vontade. Pode ser. É possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Só tem que dar, porque senão as pessoas que vão ver o vídeo não vão entender a piada, né?
É porque, né, só então o Borges fez a piada do Borges é que, né, se você está encrencado com a sua sogra, nessa encarnação, numa encarnação, na próxima pode ser vir que casar com você ela. tem que casar com ela, né? Então perdoa ali logo, né? Toda a luz de uma estrela não consegue clarear como um gesto de beleza de quem está a perdoar no exemplo de amor. Se revela o cristão abraçando o inimigo com os braços do perdão. Toda a luz de uma estrela não consegue clarear como um gesto de beleza de quem está a perdoar no exemplo de amor. Se revela o cristão abraçando o inimigo com os braços do perdão. Essa relação com o inimigo é muito interessante, né? Porque a gente fica sempre... tem várias passagens que falam sobre isso, né? Sobre você perdoar o seu inimigo, você fazer prece para o seu inimigo, você abraçar seu inimigo e tudo mais, né? É interessante isso porque a visão de ter o inimigo, né, é uma visão de antagonismo, né? De um certo, de um errado, de um positivo, de um negativo, né? E talvez seja essa a chave para que essas coisas não possam acontecer. Se eu não crio esses opostos, eu não vou ter inimigos, né? Se ele me fala uma coisa que me incomoda, se eu fico ressentido, mas tudo bem, vou deixar passar, ele já não vai ser meu inimigo, porque eu deixei passar. Ele até pode querer, ele até vem armado para isso, né? Pronto para isso, ele vem pronto, olha, vou encontrar o Delano ali, vou falar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quando ele devolver, eu falo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele fala e eu não devolvo. É como se passasse por mim. Na hora que eu não devolvo, ele já fica desarmado. Tudo que ele tinha planejado de brigar comigo ficou para fora. Eu não sou inimigo dele. E eu não quero ser inimigo dele. Então, se um já não quer, o outro já não vai conseguir a confusão. E essa é uma coisa muito interessante. O perdão tem um pouco disso. As pessoas às vezes falam, vocês têm que se perdoar. Pais e mães faziam muito isso com a gente, né? Se abraça os dois agora. Vamos lá, os dois agora estavam brigando, não estavam? Agora vocês vão ficar abraçados durante 5 minutos aí, beijando um no outro. É interessante porque... Obrigado. Eu não preciso que os dois se perdoem. Se um se perdoar e der o perdão, aquilo já mexe com o outro. Aquilo já transforma aquela relação. Eu já quebro aquela energia negativa, aquele sentimento ruim que estava junto. Eu sempre cito, colocando questões pessoais, eu sempre cito o exemplo do meu pai. E meu pai sempre passou assim, a vida toda brigando. A vida toda brigando. Brigando mesmo, brigando. Depois eu fui descobrir várias coisas de outras vidas com meu pai, e aí, na história de vir pai e filho, filho e pai, várias situações. E aí, né, um grande amigo esclarecendo para mim, ele disse, basta você. Você que está estudando, você que está tentando ir atrás. Experimenta você mudar a sua relação com ele. Experimenta você deixar de ficar tão atento às coisas que ele fala que te incomodam. Experimenta fazer isso. Eu experimentei. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aquelas coisas não começaram a mexer mais comigo. E parece, a impressão que eu tenho, e as pessoas que estão em volta falam a mesma coisa, parece que ele também não fala mais aquelas coisas para mim.
A nossa relação mudou completamente. Aí você fala, então nós demos um passo. Foi um passo. E esse passo é muito significativo. Não quer dizer que a gente agora vai... Não. Quer dizer que agora a gente deu um passo para frente. Nós estávamos na mesma posição de séculos e séculos atrás. Estamos na mesma posição, brigando um com o outro, de geração através de geração, briga através de briga, brigando. Estávamos no mesmo ponto. Agora a gente deu um passo. Saímos daquele ponto. A gente pode cair em outro ponto ali na frente, mas aquele passo a gente já deu. A gente nunca tinha dado isso. Então é interessante como acender uma luz, abrir os olhos, as coisas já mudam em volta. É uma relação. E você consegue transformar isso. Eu não sou capaz de mudar o meu pai. Quando eu assumi isso, se eu não posso mudar ele, está tudo certo. Quem tem que mudar sou eu. Então eu vou fazer a minha parte. O resto vai ser consequência. Então é muito interessante você pensar nessa perspectiva, porque as pessoas acham que às vezes tem que fazer coisas nas duplas, né, nos casais, né, em grupo. Pode até ser, mas às vezes basta um começar para que as coisas comecem a andar. Dentro da visão espírita, o perdoar, né, tem que ter um pouco de cuidado, porque não é uma coisa tão simples assim, né? No Evangelho coloca, perdoar não é aprovar o erro, não é dizer está certo, não. Não, errado, está errado. Não está certo. Não é esquecer o que a pessoa fez. Não é isso. É libertar-se do ressentimento. É você não guardar um sentimento de mágoa daquilo que aconteceu. Aí que está a chave. Eu posso ficar chateado, eu posso ficar triste? Posso. Mas eu não posso guardar o ressentimento, a mágoa. Eu não posso marcar aquela relação por aquele fato que aconteceu. E aí muito mais do que isso é renunciar a qualquer necessidade ou sentimento de vingança. Porque esse sentimento de vingança, sim, é uma coisa que vai te marcar bastante. E vai marcar a relação de vocês dois. Então esse perdoar não é, como dizem no popular, não é ter sangue de barata. Não é isso. É você não guardar o ressentimento e não querer devolver. Pagar na mesma moeda, por exemplo. Se eu fui traído, eu vou trair. Se eu roubei, eu vou roubar. Não é isso. Roubou? Existem leis, né? Existe uma justiça para isso, a gente vai atrás disso, ok, e eu vou seguir minha vida. Eu sei que isso não quer dizer que você tem que ficar do lado dele o tempo todo. Não, a pessoa já me fez mal aqui, né? Eu posso seguir minha vida, ele segue a dele, está tudo certo. E eu não quero o mal dele. Ele vai seguir o caminho dele e eu vou seguir meu caminho, sem problema nenhum. Quando eu não perdoo, eu vou então ficar preso, de certa forma, magneticamente, nesse meu ofensor. E essas correntes podem passar encarnações e encarnações. Então eu posso ter isso marcado por muito, 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 muito tempo. Na hora que eu começo a tirar esse sentimento, eu tenho uma reconciliação espiritual comigo e com a pessoa, com aquele outro espírito irmão. E eu começo a transformar aquela situação. Então, a beleza deste perdão, a beleza desse ato de perdoar, é muito maior do que o ato em si de você pedir uma desculpa, de você falar, não, tudo bem, está tudo tranquilo. É muito maior do que isso. Isso muda a vibração de um ambiente, isso muda a vibração de uma relação, isso muda a sua vibração. Já se eu tiver comigo guardado aquele ressentimento, posso fazer minhas preces, fazer tudo certinho, mas eu sempre tenho dentro de mim uma mágoa. Sempre vai ter dentro de mim uma coisa negativa, um ressentimento. Dizem estudiosos, por exemplo, que muitas situações de ressentimento, de culpa, podem vir como doenças físicas em você. Tem muitos tipos de câncer e outras doenças, podem estar relacionadas a essas mágoas que ficam presas e ficam marcadas em você. Na hora que você começa a se soltar disso, em próximas encarnações, em próximos momentos, pode ser que você não venha mais com essas marcas, porque você se libertou daquela relação. Então, o quanto é importante para a gente fazer isso? Não é só para a relação de duas pessoas, é para o seu caminho. Nosso caminho é longo.
Andamos um tanto e falta um tanto enorme ainda que a gente não tem nem noção de quanto falta. Imagina você fazer esse caminho todo guardando a mágoa de uma pessoa, ou de várias pessoas. Aí volta a analogia da bola, né? Se eu sou um cara muito ressentido, muito rancoroso, imagina quantas bolas eu vou estar carregando neste meu caminho. O quanto eu ando? Quase nada. A gente fala de evolução, né, de progresso e tal. Como que eu vou evoluir, crescer com aquele bando de bola amarrado no meu pé? Eu tenho que soltar essas amarras para ter liberdade para caminhar e viver as experiências que eu tenho de viver. Porque ainda tem isso. Se você ficar preso a esses sentimentos, você não se permite viver algumas experiências muito importantes na sua vida. Porque você está preso àquela situação lá do passado ainda. Eu podia ter uma vida muito bacana com tal pessoa, não vou ter, porque eu tenho uma mágoa guardada daquela pessoa até hoje. E toda vez que eu encontro ela em cada encarnação, aquela mágoa continua. Então, como eu disse, é muito mais uma libertação de qualquer outra coisa. Para que você seja feliz, você tem que abrir seu coração ao seu inimigo, perdoar. Ouça o que diz essa canção. Veja o exemplo de Jesus, suportando toda humilhação, mesmo colocado numa cruz. Disse: Pai, lhes dê o seu perdão. Ele foi chicoteado, com espinhos coroado, mesmo assim abriu seu coração. Ele foi crucificado, ofendido e humilhado, aos inimigos deu perdão. Para que você seja feliz, você tem que abrir seu coração ao seu inimigo, perdoar. Ouça o que diz essa canção. Veja o exemplo de Jesus, suportando toda humilhação, mesmo colocado numa cruz. Disse: Pai, lhe dê o seu perdão. Ele foi chicoteado, com espinhos coroado, mesmo assim abriu seu coração. Ele foi crucificado, ofendido e humilhado, aos inimigos deu perdão. Então faça como ele fez e perdoe o seu irmão. E de Jesus você terá o perdão. Então faça como ele fez e perdoe o seu irmão. E de Jesus você terá o perdão. E de Jesus você terá o perdão. O perdão para nós também é uma cura, é um processo de cura para a gente. Esse rancor que a gente guarda, ele cria alguns nós, alguns nódulos na gente, né? Às vezes você passa um dia muito estressante, né? Você briga com todo mundo no trabalho, chega isso aqui, aí você pede uma massagem, você vai ver, ele está cheio de nozinhos nas suas costas. Isso aí pode ficar por muito tempo em você. Quer dizer, se você não tivesse guardado os ressentimentos, talvez isso não teria ficado com você. Imagina isso ao longo das vidas. Esse sentimento ao longo das vidas. Como que isso fica em você?
Então você nasce às vezes com questões já marcadas pela falta desse sentimento, pela presença desse ressentimento em você. Na hora que você perdoa, essas vibrações vão acabar dissolvendo, né, estes nós, e você acaba se libertando dessas dores, desses incômodos, né, dessas questões. Quem perdoa se liberta. Quem perdoa acaba muitas vezes encontrando, na hora desse perdão, ele acaba encontrando um caminho que ele não conseguia nem enxergar às vezes. É como se você estivesse andando com a cabeça um pouco mais baixa, com os olhos um pouco mais baixos. Na hora que você se liberta desse sentimento, é como se você levantasse os olhos, levantasse a cabeça, e você consegue ver coisas que você não via antes. Até a beleza de coisas que você não conseguia ver, porque você estava com aquele sentimento guardado em você. Ele te amarra, ele te prende. Então, quer dizer, na hora que eu me liberto disso, eu começo a ver a vida com outros olhos. Eu começo a encarar a vida com uma outra postura. Por isso que eu falo às vezes que o perdão é uma questão até filosófica, porque tem muito a ver com a forma que você enfrenta a sua vida. Se você enfrenta a sua vida tentando não dar importância para ações que em princípio te incomodem ou te façam mal, você consegue seguir de uma forma diferente. Na hora que você começa a dar valor para essas coisas que as pessoas fazem com você, você tem um caminho completamente diferente. Daqui a pouco eu vou tocar uma música, que é a música do Chico, e ele fala, o Chico era, acho que o exemplo disso, né? As pessoas falavam coisas para ele, ele sorria. Ele só sorria. E seguia em frente. Leve, sem peso, sem as amarras, sem as bolas, sem nada. Então ele não dava significado, não dava importância para aquilo. Não quer dizer que ele não ficasse chateado em alguma situação. Aconteceu. Segue em frente. A maioria de nós, quando alguma coisa acontece e nos descontenta, a gente cria um caos. A gente cria uma confusão. E espera que a pessoa devolva alguma coisa que te tiraram. Muitas vezes a gente pensa nas relações das pessoas e pensa que assim, mas o fulano podia ter feito dessa forma e não dessa forma. Nessa hora eu estou julgando já ele, né? Já estou dizendo como queria ter feito, pensando sob a minha ótica, sob o meu ponto de vista. Mas não sou eu que estou fazendo, é ele que fez. Ele dava conta de fazer aquilo. A história de vida dele levou até aquele momento. A sua história de vida leva a outros momentos. E eu tenho que respeitar a história de cada um. O que cada um passou. Todo mundo passou por várias questões ao longo de suas vidas. E quando chega num evento e acontece o fato, toda essa história vem junto. Se eu sou um pai amoroso, assim assado, por causa disso, tem um caminho que foi feito para chegar nesse lugar. Se eu não sou esse pai amoroso, sou um pai relapso, sou assim, tem um caminho que foi feito até chegar até aí. Aí eu, como filho, vou dizer, nossa, mas meu pai nem cuidou de mim, meu pai não me deu amor, não fez isso, não fez aquilo. Será que ele tinha esse amor para te dar? Será que ele conseguia fazer diferente? Será que ele viu que ele não fez o que ele tinha de fazer? Mas é ele que tem que ver. Não é você que tem que ir lá apontar o dedo, pai, você... Ele vai chegar e vai dizer, poxa, podia ter sido diferente, mas eu não dava conta de fazer. Esse é um dos pedidos de desculpas mais simples que existem, né? Eu fiz o que eu dava conta de fazer. Aí você vai dizer, não, mas então não serve para mim. Aí o seu perdão também não vai servir para nada, porque você não está se libertando desse sentimento. Então, ele se torna um processo de cura quando eu liberto, quando eu deixo ele passar. Se eu não deixar ele passar, ele não faz esse efeito de cura conosco. Tem um outro irmão que também ensina muita gente sobre perdão, né? Que mandou aqui. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Mais um irmão que ensina pra gente essa questão do perdão. Qual é a nossa dificuldade em perdoar? Por que a gente tem tanta dificuldade? Primeiro, reconhecer o perdão é um processo, não é um botão. Não é ligar uma chave. Ah, vou perdoar. Não. É uma questão processual nossa. A gente precisa passar por alguns eventos, alguns acontecimentos conosco mesmo, para que a gente chegue até isso. Dificuldade muito grande com relação ao perdão, o orgulho. Nosso orgulho ferido. Ai, minha filha falou um negócio para mim hoje que me incomodou. Ai, nossa. Aí você fica com aquele negócio guardado. Aí quando aparece... Se você não tiver esse orgulho, é bem capaz dela chegar e falar: pô, pai, desculpa, falei aquele negócio meio atravessado para você hoje e tal, não sei o quê. Ou não fala nada e continuar seguindo em frente, para que não tem significado. Então, quer dizer, o nosso orgulho acaba atrapalhando isso. Eu espero sempre o arrependimento do outro. O outro tem que se arrepender. Sempre é o outro. O outro se arrepende, o outro tem que pedir desculpa, o outro isso, outro... Eu não tenho de fazer nada. Eu tenho de esperar, porque eu sou, né, uma pessoa muito legal, e quando ele chegar eu sou benevolente e vou dar o perdão. Então, é isso. Então, tudo tem a ver com o nosso orgulho. Tudo tem a ver com o nosso orgulho. Tem gente que pensa isso. Exatamente. Exatamente. Ao perdoar, você está sendo bobo. Está sendo mole. Está deixando a pessoa fazer o que quer de você. Né? Novamente, ligado ao orgulho. Ligado à vaidade da gente. Tá certo? Isso. E a gente acha que a gente é o juiz, né? Que tem que punir. De alguma forma sou eu. Né? Então, assim, eu sou o que vai dar o perdão, o benevolente, mas também sou o juiz que vai dizer: o seu castigo é esse. Tá certo? Então, quer dizer, eu assumo um poder absurdo, não é verdade? Então, quer dizer, a minha vaidade, o meu ego faz com que eu me coloque numa situação onde dificilmente eu vou dar o perdão. Dificilmente. Exatamente, eu sou o juiz e o executor. Eu faço tudo. E aí, com isso, eu marquei ele e eu nessa situação. Porque eu não dei o perdão. Porque eu não deixei passar, porque eu não guardei esse ressentimento. Então, eu espero que ele peça, e mesmo se ele peça desculpas, do jeito que eu quero, da forma que eu pedi,
eu ainda vou dizer, tá vendo? Não te falei que eu estava certo e você estava errado. Ainda vou dar aquela espizinhada, né? Aquela apertada final para dizer que o certo sou eu. E aí, bom, quem é psicólogo deve saber melhor do que eu sobre isso. Quantos traumas são criados nesse processo, né, Renato, de pedir desculpa de pai, mãe, irmão e filha, tal, não sei o quê, e vai para consultório depois, porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, e vai. Por quê? Porque o ego dos dois não permitiu que aquilo acontecesse. Né? No Espiritismo, a gente coloca também uma coisa interessante. O perdão é uma prática de caridade. Perdoar é um ato de caridade. É um ato de amor. Né? A gente tem de compreender muitas vezes a imaturidade daquele irmão, tá certo? Estamos todos nós em níveis completamente diferentes aqui. Em quesitos diferentes também. Às vezes numa coisa eu posso estar um pouquinho melhor que você, mas em outra você está melhor, e outra está e tal. Na soma está todo mundo devendo. No final está todo mundo devendo. Mas o importante é eu entender que nesse aspecto você ainda não está, de repente, com a maturidade que eu tenho sobre esse assunto. E por isso eu não posso te dar ser o juiz da sua situação. Então, assim, eu tenho que entender o seu lado também. Só que muitas vezes eu me coloco numa posição onde não. Ele tinha de saber já. Uma frase muito comum, ele já tem idade suficiente para saber sobre isso. Você fala para a pessoa, olha só, com essa idade, 60 anos de idade, ainda faz isso. Então, quer dizer, você ainda julga, né, etarista, ainda julgando a pessoa pela idade, né? Então você ainda coloca outras situações. Então, quer dizer, tudo das pessoas que estão próximas de nós. Né? A gente sempre fala no Espiritismo que a oração é a nossa principal ferramenta. E nessa hora também é uma ferramenta muito importante. Na hora que você se sente ressentido com alguma coisa que aconteceu, parar e fazer uma prece pode ser uma coisa muito importante para você. Porque te ajuda a dissipar aquele sentimento negativo que você está sentindo. Você pede por você, pede pelo irmão, pede pela situação, pede iluminação para o que vai vir pela frente e segue. A prece, de forma geral, acalma a gente, coloca a gente no eixo, equilibra a gente, faz com que a nossa vibração fique um pouco mais elevada, atrai os irmãos benevolentes conosco e a gente fica bem acompanhado. Agora, se eu saio de uma situação onde eu briguei e vou embora e continuo, todo mundo que já entrou no carro ou em outro lugar já entra xingando, a gente está reclamando, falando. Poucos de nós conseguem chegar para fazer uma prece aqui agora, porque aquela situação não foi legal, né? Então é um exercício nosso isso. É uma forma de você tentar baixar um pouco essa energia negativa que você teve com essa discussão através de uma prece, tá certo? E aí você, com certeza, com a prece e com o coração bem mais fortalecido, nossos benfeitores espirituais ao nosso lado vão nos ajudar nesse processo aí, tá certo? No Livro dos Espíritos, na questão 886, do site que gosta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, olha só, perdoar é quase sinônimo da palavra caridade. Ela está ligada. Então, quer dizer, na hora que eu exercito esse perdão, eu estou tendo a minha caridade sendo executada também. Estou dando amor, logo aquilo que eu estou dando é aquilo que eu gostaria de receber. Então, esse amor que eu dou é o amor que eu gostaria que voltasse para mim. Você espera isso. Então, quer dizer, só tem vantagens eu pensar nessa perspectiva. Muitas vezes. Exatamente. E eu acho que a ideia é justamente essa. Se eu conseguir, ao invés de plantar o caos, com as discussões, com o negativo, plantar essa paz, essa tranquilidade, eu vou colher coisas muito melhores. As relações vão ser muito mais suaves do que aquelas relações que são feitas tensionadas pelas discussões. Os problemas eles vão acontecer. A gente vive numa sociedade onde as coisas vão acontecer. E a gente está aqui para isso, na verdade, né? Para passar por essas situações. Na hora que eu planto sementes de paz e tranquilidade, as relações ficam menos tensas. Agora, se eu planto o caos, as coisas não tendem a ser tranquilas, elas tendem a ser tensionadas.
E você vê que muitas vezes basta uma faísca. Já que está tensionado o negócio, qualquer coisa que eu fale, incendeia. Qualquer coisa que eu diga é combustível suficiente para virar uma discussão que não precisava. Então, é importante a gente pensar nessa perspectiva, que o ato de perdoar é um ato de caridade e é um ato de amor. Meu tempo até... Está funcionando não, né? Tá? Tá, ótimo, então está tudo certo. Não, vamos. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, seu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor. Mas mesmo assim, tu me amas, quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Mas mesmo assim, tu me amas, quero então te entregar meu coração e suplicar o teu perdão. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, seu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Existem algumas questões interessantes para a gente pensar numa forma prática, né, de trabalhar no dia a dia com relação ao perdão. Primeiro, reconhecer a dor. A gente não tem que negar o sentimento. As coisas acontecem. A gente tem que sentir. Reconhece. Doeu, incomodou, foi chato, foi isso, tal, não sei o quê. Só que não posso guardar isso como ressentimento. Mas eu reconheço aquele momento. Se eu fui roubado, se eu fui traído, se eu fui isso, se eu fui aquilo, eu tenho que reconhecer aquilo ali. Afinal de contas, né, a gente está sentindo as coisas aqui acontecerem. E eu tenho que refletir isso na luz da reencarnação. A gente está evoluindo, a gente está crescendo. Todos nós. Eu, ele que cometeu o ato comigo, estamos em processo. E num processo tem erros e tem acertos. Na nossa vida é assim. A gente não acerta tudo. Se fosse para tirar só 10, estava fácil. Eu acho que se fosse para tirar 10, não precisava nem estar aqui. Na verdade. A gente tem que errar mesmo. A gente tem que aprender. E esses erros são importantes. Em alguns momentos, esses erros vão causar situações ruins para outras pessoas. Sim, vão causar. Todos nós vamos fazer isso. Nós já fizemos isso no passado.
todo mundo aqui já cometeu várias atrocidades em outras vidas. Por isso que a gente não tem que lembrar disso, né? Porque se a gente fosse lembrar do que a gente já fez no passado, as coisas seriam complicadas. Então a gente tem que lembrar disso. Coisas erradas vão ser cometidas. A gente tem que ter o significado certo para aquilo e não guardar o ressentimento daquela relação. Desenvolver empatia, lembrar que também erramos muito. Se o outro errou, eu também devo ter errado com ele em alguma situação e vou errar com outros lá na frente. Não é porque eu estou já com barba branca que eu vou ficar agora só acertando. Muito pelo contrário, eu vou fazer um monte de bobagem ainda pela frente. É isso. Porque na tentativa de acertar, eu acabo errando de novo. Mas eu tenho de entender aquela situação. O erro tem de ser um momento de aprendizagem. O erro é uma oportunidade para você aprender. Se você só acerta, você quase nunca aprende, porque você já sabia. O erro é fundamental. Na escola, nos colégios das crianças, muitos professores não sabem trabalhar com essa questão, mas é uma questão muito importante. É a questão do erro. O papel do erro na aprendizagem de um aluno é absurdo. Absurdo. Se eu sei trabalhar essa questão com ele, ele vai aprender onde ele errou e aquilo que ele errou ele não vai errar mais. Agora, se eu não corrijo ele, se eu não falo nada, se eu tiro chacota dele, ele não vai aprender. Ele vai ter até um certo trauma. Quantos de nós não temos traumas em matemática por isso? Ao invés do professor parar e falar, não, você errou foi isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, cada situação que nós erramos é uma oportunidade para aprendermos. Por isso também a importância das preces e da meditação. Uns minutos com você sozinho, pensando no seu dia a dia, pensando no que você fez, em tudo que você fez, o que você considera certo, o que você considera errado. Mas essa reflexão ao final do dia, ela é de fundamental importância. Porque é nessa hora que você vai começar a resgatar o que você fez de certo e errado e vai pensar o que você pode fazer de melhor na próxima vez. A gente sempre fala, né? O dia seguinte vai ser melhor que o dia anterior. Mas para ele ser melhor, eu tenho que fazer essa reflexão. Se eu não fizer em momento nenhum, eu vou estar repetindo as mesmas coisas o tempo todo. Parece que eu levanto no mesmo dia. Parece que eu levantei o dia de ontem e fiz as mesmas coisas que eu fiz ontem. Porque eu não parei para pensar no que eu fiz, no que eu acertei e no que eu errei. Na minha perspectiva, muitas vezes, mas eu posso ter a perspectiva de outras pessoas para conversar. Então é interessante fazer ao final do dia sempre, né, quando você vai deitar, além das suas preces, essa reflexão de como foi o seu dia, o que você fez, o que você acertou, o que você errou, o que você pode fazer de diferente. Né? Pensar um pouco também nos seus ofensores, né, do tempo de a pessoa que te causou alguma coisa negativa, orar, fazer uma prece por ela, pensar por ela, tá certo? Praticar o perdão desde as pequenas coisas, porque começa pequeno para depois fazer o grande. Se eu não fico guardando aquelas reminiscências de coisinhas que acontecem ao longo do dia, na hora que chega uma coisa maior, eu estou mais preparado. Agora, se todas as bobagens que aconteceram ao longo do meu dia a dia, eu ficar marcando, na hora que vem uma coisa grande, aí eu estouro o caos completo. Porque eu não estou preparado para aquela situação. Eu preciso disso. Então eu me preparo para fazer coisas grandes fazendo coisas pequenas. Se eu ainda não sei perdoar de forma ampla e incondicional, eu tenho de começar a perdoar nas coisas pequenininhas. Para um dia eu chegar e ser capaz de perdoar nas coisas maiores. Ninguém sai correndo quando nasce. A gente primeiro engatinha, levanta, cai, aprende a dar os primeiros passos e aí segue em frente. Nesses atos, né, nesses pontos fundamentais, como perdoar, né, a gente não nasceu sabendo fazer muitas vezes. A gente precisa aprender isso. Alguns irmãos muito elevados já chegam aqui com muita coisa pronta. Mas a grande maioria de nós chegou aqui para aprender isso. Até as coisas simples, do bom dia, do boa tarde, do boa noite, obrigado, por favor. Parece óbvio para muitas pessoas, mas tem gente que tem que aprender ao longo da vida a fazer isso. Tem gente que fica de barba branca e aprende quando está velho já. Então é importante ter esse momento, porque o tempo é um detalhe. O importante é aprender. Para Deus não importa se foi ontem ou amanhã. O importa é foi.
Aconteceu. É o fenômeno, é o fato. Não me interessa se eu perdoei essa pessoa há 1000 anos atrás ou eu vou perdoar daqui a 1000. O dia que eu perdoar, está tudo certo. E nesse momento teve a transformação. É isso que espera de nós. Que as coisas aconteçam. Se vai demorar muito ou pouco, vai depender de como as coisas caminham, como que você enfrenta as coisas. Mas o importante é que elas aconteçam. E uma coisa muito importante para você aprender a perdoar o outro é também aprender a perdoar a você. O auto-perdão. Que talvez seja o mais difícil. Porque nós temos muitas cobranças. Se nós cobramos os outros, é porque nós nos cobramos muito também. Ninguém cobra o outro sem se cobrar. A gente se cobra muito. E certamente nós não nos perdoamos por várias coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer. Porque essa é pior ainda, né? Porque eu não fiz, e eu vou me cobrar uma coisa que eu não fiz, mas eu já não fiz. Não tem como eu voltar lá atrás e fazer. Então eu também tenho que ter um pouco de cuidado comigo. Aí aquela história, como que eu vou dar amor para alguém, ou dar o perdão para alguém se eu não tenho amor comigo mesmo e não tenho auto-perdão comigo mesmo? Então tem de começar comigo. E talvez esse seja o ponto mais difícil. Começar com você mesmo. Pensar que você não pode se cobrar tanto. Que você não deve ser tão rigoroso com você em muitos aspectos. Todos nós nos cobramos, a sociedade nos cobra bastante. Em resultados, em coisas e questões. E você ainda faz isso? Se você ainda faz isso com você, desde as coisas pequenas até as coisas grandes. Pega, por exemplo, relacionamentos entre marido, mulher, namorados, que sejam. Às vezes a gente se cobra, se culpa por coisas que nós fizemos e coisas que nós não fizemos. Talvez se eu tivesse feito tal coisa, eu não teria terminado com ela. E aí? Vai ter um outro relacionamento, não vai? Aprende. No próximo, não faça, ou faça. Mas aprenda. Aproveite para aprender. O seu erro é um momento de aprendizagem. Agora, só vai ser aprendizagem se eu colocar isso em prática. Se eu não colocar em prática, ela não é aprendizagem. A aprendizagem só acontece quando eu consigo aplicar aquele conhecimento em outra situação. Se não, é só conhecimento. Não adianta ficar só lendo e não colocar em prática aquilo que eu estou lendo. A mesma coisa acontece com esses sentimentos, tá? Aí volta a história da vaidade do ego, né? Então, assim, reconhecer que errou. E isso é muito importante, porque quando a gente não reconhece nossos próprios erros, mesmo que não seja, e assim, às vezes você até reconhece alguns erros da boca para fora. Foi mal, desculpa aí. Mas aqui dentro, eu estava certo, eu não estava errado. E aí isso fica. Você continua se culpando depois. Se a gente seguisse seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusado usou amor, caluniado usou perdão. Quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusado usou amor, caluniado usou perdão. Quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu.
meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Nossa eterna gratidão. Mais um exemplo, né? O Chico era um grande exemplo em várias questões. Essa do perdão, a libertação desse ressentimento era uma coisa muito importante. Estou finalizando, tá? Só falar sobre o auto-perdão e eu finalizo. Como ela falou aqui, né? Muitas vezes a gente exige de nós uma perfeição que é impossível, né? Uma coisa que a gente não consegue fazer. Então a gente se cobra muito, muitas vezes, e esquece que a gente é falível, que a gente tem problema, que a gente tem limitações. Eu acho que esse é o maior ponto importante para a gente assim, entender que nós somos seres limitados. Por mais capaz que eu seja de fazer qualquer coisa, eu sou um ser limitado. A gente está aqui neste mundo com uma série de limitações e a gente está para desenvolver um monte de coisa. Se eu assumo isso, eu me permito aprender. Eu me permito vivenciar as coisas e aprender. Se eu me coloco numa casca egóica no qual eu digo, não, eu já sou bom demais, eu não preciso disso, eu não vou aprender nada. Aí eu vou voltar outra vez, no mesmo ponto, porque eu não andei nada. Então eu tenho que assumir a minha limitação, entender isso e usar isso ao meu favor. Ou seja, me permitir experienciar a vida. A vida, ela é para ser experienciada. Quer dizer o quê? De participar das experiências que são oferecidas para você. Deus te coloca um monte de situações importantíssimas na sua frente. Agora, se você ficar só com os olhos assim, você não vê nem as situações que Deus te coloca. Mas vai reclamar que as coisas não acontecem. Vai reclamar que Deus não ajudou. Vai reclamar isso, aquilo, outro. Abra os olhos. Veja o quanto você é limitado e se permita aprender. Por que criança aprende tanta coisa quando é criança? Ela não tem limitações de aprendizado. Por quê? Porque ela não está amarrada em nada. Ela está com os olhos completamente abertos, a mente aberta, tudo está aberto. E ela vê o mundo de todos os jeitos possíveis. Até o outro plano, dependendo da idade, ela está vendo até outras coisas. Quando você vai envelhecendo, parece que as coisas vão se fechando, a sua visão que era aberta vai se fechando, e você começa a fazer assim. Mal olha para frente. Se você perde isso, você parece que fica andando no mesmo passo o tempo todo, marcando. Na hora que você levanta a cabeça, olha, nossa, passou tanto tempo e eu ainda não fiz tais coisas. Eu não vivenciei aquilo que eu queria. E aí por isso você vai ver um monte de gente mais velha, depois dos 50, agora eu vou curtir a vida. Ok, vá curtir a vida, está tudo certo. Só que assim, aproveite então. Vá fazer aquilo que você já devia ter feito, que era aproveitar. A vida é uma beleza. A vida é um presente. E a gente não aproveita o presente porque fica pensando o quê? Que eu já sou bom, que eu já ganho o suficiente, que eu já faço isso, que eu já faço aquilo. E deixo de ver coisas muito importantes. Coisas que provavelmente me fariam muito bem para essa e para a próxima. Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui nessa é já preparando a nossa próxima. Porque a gente já vem com a outra, né? Foi preparado no anterior. Então, se eu tenho essa concepção de que as coisas vão ser contínuas e progressivas, se eu permitir, elas vão ser progressivas, eu vou andar para frente. Agora, se eu não permitir, as coisas não vão andar e eu não consigo ir para frente. Né? Somos espíritos em aprendizado. Nós não somos anjos caídos, tal, perfeitos. Não! Nós somos espíritos que estão aprendendo, nós estamos nos desenvolvendo. Pode ser que o fulano que estudou tal coisa saiba mais do que você. Ok, mas tem outra coisa que você não consegue. E ele consegue fazer. Quantos irmãos vão trabalhar aqui nas casas espíritas e ver pessoas simples, pessoas extremamente humildes trabalhando aqui, você vê, nossa, mas quanta coisa tem naquela pessoa ali. Quanta sabedoria tem naquela pessoa. Quanto eu posso aprender com ela naquela situação. Quando eu estava trabalhando com a Isa nos hospitais, quantas vezes a gente chegava em pessoas que eram assim, pessoas muito simples.
Você chegava, a primeira coisa que a pessoa fazia era abrir um sorrisão para você. Estava esperando você aqui. Gente, não tem preço. Eu falei, pronto, agora eu já ganhei o dia, né? Então, assim, ele me deu um passe só com esse sorriso e com essa palavra. É isso. A gente tem que se permitir. Todos nós temos coisas para aprender com as outras pessoas. Então, eu não me cobro tanto, não vou cobrar tanto os outros, eu consigo andar. Ah, é fácil? Não, é super difícil. Se fosse fácil, né, é difícil. Mas a gente precisa exercitar isso. Uma outra coisa importante sobre esse auto-perdão é que a gente tem que assumir a responsabilidade. Tá certo? Eu tenho minha culpa, eu fiz alguma coisa errada, assume a minha responsabilidade, mas eu não posso ficar amarrado nisso. Assumir responsabilidade não quer dizer que eu tenho que ficar preso ali. Errei, vou tentar fazer alguma coisa para poder recuperar isso, para poder ressignificar aquele momento, mudar aquela situação, mudar aquele contexto, mas eu tenho que assumir. Eu não posso dizer, não, eu não fiz. Eu fiz. Eu sou culpado de algumas coisas? Sim. Mas eu tenho que seguir em frente. Eu tenho que, mesmo que eu seja culpado de uma coisa atroz que eu cometi, eu tenho algo a pagar? Eu pago. É preso? Vou preso. É isso? Tem que pagar? Pague. Mas assuma o que você fez. E não fique pedindo perdão, porque, não. Primeiro assuma. Errei. Eu estou errado. E aí eu consigo seguir. Agora, se eu não aceitar que eu estou errado, mais uma vez uma prova do quê? Da minha vaidade, da minha arrogância e por aí vai. Né? Você sempre será o seu melhor amigo. É você que vai dar a sua benevolência, a sua indulgência e o seu perdão. Se você conseguir fazer isso, você consegue dar para os outros também. Então você é o primeiro. Não adianta ficar, pai, me perdoe. Primeiro é você. Você. Você é capaz de se perdoar? Você é capaz de relevar aquilo que você fez? Você é capaz de dizer, tá bom, segue em frente? Porque se você não for capaz, aí você não vai conseguir também oferecer isso para ninguém. Ok? Vou encerrar com um poema do amigo meu aqui, para a gente finalizar a noite de hoje. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Quão doce paz encontro em ti, Senhor. Tá um buquê de perfumadas rosas, emanado de vossas mãos amorosas, que até dos espinhos exala amor. Encantada como a abelha na flor, entrega-me a sua paz maravilhosa, na certeza da vida sempre ditosa, ainda que me acompanhe a irmã dor. Eu te procuro, me elevando em prece, e o encontro na harmonia de sua lição. Quem tem vossa paz, ofensas esquece. E concede ao agressor todo o perdão. Hoje compreendo, pois, em verdade, coração puro abriga felicidade. Antônio Borges. Agradecemos, Delano, pela palestra, né, com as músicas e com tanto conhecimento importante, sabedoria compartilhada. Obrigado, viu, querido? Já fica aqui para a gente marcar a próxima. Já. Eu não terminei. Não falei tudo que eu estava falando. Ainda faltou música. Pois é. Bom motivo, exatamente. Então, tá ótimo. Então é isso mesmo. Então já vamos pensando para a próxima. Então é isso, gente. Então a gente concluiu aqui esse momento da palestra. Já vamos caminhar aqui para os passes. A gente desde já agora, a gente convida os trabalhadores da casa para nos ajudar lá na sala de passe. Mas antes de irmos para lá, a gente quer dar um recado importante, né? Que tem muita relação com o tema de hoje, né? Do perdão. Nossa casa abriu recentemente um novo trabalho, né? Oferecendo a quem necessita o atendimento fraterno. Né? O atendimento fraterno é, como a palavra diz, né, uma forma de atender as pessoas, para ouvir as pessoas, né, as pessoas poderem falar, né, dos seus ressentimentos, das suas angústias, das suas ansiedades e receber então ali um acolhimento e uma ajuda, uma orientação, um encaminhamento de como, né, pode buscar as saídas, né, dessas questões.
E, né, como Delano nos trouxe, o perdão está aí para nos libertar disso, né? Então, o atendimento fraterno é encontrar alguém com quem você vai poder receber, né, uma ajuda para encontrar os caminhos dos seus perdões, né, dos nossos perdões, né? Então, o atendimento fraterno está acontecendo quarta, quinta, sexta e sábado, das 19 horas às 21 horas, tá? Acontecem nas salas aqui, tem uma equipe que recebe as pessoas, é só nesses dias chegar e perguntar para quem estiver por aqui, que trabalha na casa, que facilmente você encontrará, né? O grupo que está realizando esse trabalho, ok? Então, de quarta a sábado, das 19 às 21 horas, está acontecendo o atendimento fraterno. O Antônio tinha me passado das 19. É 18? Tá, então lá ele me passou. Então é das 18 às 20. Tá. Você tinha me passado de 19 a 21. Eu anotei aqui, ó. Tá perdoado, tá bom. Vamos começar. Beleza. Então, das 18 às 20, de quarta a sábado, tá bom, gente? Como? Eu repito aqui, pode falar que eu repito. Tá ótimo. Tá ok. Então é isso, gente, tá? Então, a gente também lembra que a prece de encerramento do trabalho de hoje a gente faz dentro da sala de passe, quando se encerra os passes. Então, quem quiser aguardar, depois de ter passado pelo passe, quiser aguardar, a gente chama para entrar para a prece final. E também vocês podem aguardar onde vocês estão, que serão convidados para ir até a fila e entrar para o passe, tá bom? Então a gente vai para o trabalho de passe.